O vascaíno é um ser muito curioso, cara, muito curioso. Numa quarta-feira tá decretando que não tem jeito, o time já tá rebaixado, para na quarta-feira seguinte já tá de novo acreditando que pode ser campeão da Sul-Americana. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, com transmissão da... O SBT vai passar... Não? Não vai passar? Tá, então tá. Com transmissão só da Comembol TV, que é pago, é streaming, o Vasco vai receber o Caracas em São Januário pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Uma partida que, cara, sinceramente, se fosse eu, se eu tivesse algum poder lá no Vasco, era o time inteiro reserva jogando esse jogo aí, cara. Era do goleiro ao ponto esquerda, tudo reserva, para poupar o time titular aí, para focar no que realmente importa nessa semana, que é o jogo contra o Goiás no domingo. Um jogo aí fundamental para as pretensões do Vasco na temporada. O Vasco vem aí de 7 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? Somando com os da Copa do Brasil, já são 9 jogos. Está se afundando lá na zona de rebaixamento e não pode perder mais tempo, não pode mais se arriscar. Tem que começar a dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro. Esse precisa ser o foco único do Vasco na temporada, pelo menos até a situação ficar um pouco mais tranquila de novo, né? Vocês podem até dizer, com motivo, né, com razão, que o Vasco, apesar de estar na zona de rebaixamento, ainda tem jogos a menos do que seus adversários, o que é verdade. Se você pegar todos os times imediatamente acima do Vasco, estão todos com jogos a mais do que o Vasco, né? O Vasco tem 2 jogos a menos do que o Bragantino, 2 jogos a menos do que Corinthians, do que Sport, do que Ceará, 1 jogo a menos do que Botafogo, do que Bahia. E se vencer esses 2 jogos atrasados, ultrapassa todo mundo, vai lá para a parte de cima da tabela de novo. E até se fosse pegar por aproveitamento, né, fazer a tabela por aproveitamento, o Vasco também escaparia da zona de rebaixamento. Estaria na frente do Bragantino, que tem 35% de aproveitamento, o Vasco tem 37,5%, e ficaria na frente também do Botafogo e do Bahia, ali nos décimos, né? Botafogo e Bahia tem 37,3% de aproveitamento. Agora, a gente não pode assumir esse risco. A gente não pode assumir esse risco de achar que esses 2 jogos que faltam vão ser o suficiente para tirar a gente da zona da degola. Primeiro, porque são jogos complicados, é o Palmeiras fora, e o Palmeiras, quando esse jogo foi adiado lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu já apontei na época, e cada vez estou mais convicto disso, né, de que o ideal era ter pego os caras ali, quando o time estava ainda desarrumado, porque a tendência, conforme passasse a temporada, é o time deles, que tecnicamente é muito melhor do que o nosso, ir se arrumando e esse confronto ir ficando cada vez mais complicado. E, repito, é um sentimento aí, uma impressão que só se reforça conforme a temporada vai passando. A gente nem sabe quando vai ser esse jogo ainda, não está marcado ainda, mas quanto mais para frente esse jogo ficar, mais complicado vai ser. Porque os caras ali, só do Luxemburgo cair, já parece que melhoraram ali um pouco o rendimento, né? E se vem um treinador novo e os caras se encaixam com esse treinador novo, a coisa vai ficar bem complicada. E o outro adversário, que é o Fortaleza, em São Januário, também está longe de ser aquela galinha morta, né? O Fortaleza está muito bem no campeonato, está lá na parte de cima da tabela. Parece que é o time que está invicto mais tempo no Campeonato Brasileiro, está até há mais tempo que o Flamengo. Então, assim, está longe, tão longe de ser pontos garantidos, né? O Vasco não pode mais assumir esse risco, né? Essa que é a grande verdade. O Vasco já assumiu riscos demais nessa temporada e quebrou a cara com todos eles, E isso explica muito por que a gente está nessa situação agora, né? Frequentando lá, mais uma vez, a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O principal risco desses, que é um exemplo aí, eu vou dar o principal deles, é o Benítez. É o caso do Benítez. Um jogador aí que, seja de propósito ou não, o Vasco acabou poupando e tirando nos últimos 10, 12 jogos que o Vasco disputou, justamente nos jogos em que era mais importante ter o Benítez em campo, a gente não teve, né? Não teve contra o Curitiba, lá em Curitiba, não teve contra o Atlético Goianiense, não teve contra o Bahia, não teve contra o Red Bull Bragantino, e não conseguiu vencer nenhuma dessas partidas, né? E não teve ele para quê?
para escalar ele em jogos em que a gente sabia que dificilmente a gente ia conseguir uma vitória, né? Contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional, ou então em campeonatos que a gente sabia que também ia ser muito difícil de conseguir algo a mais, que nem, por exemplo, os jogos contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Eu repito, eu não sei se isso foi de propósito ou foi circunstancial, mas independente de qual tenha sido o motivo, fez errado e não pode mais errar agora. Porque se foi de propósito, se foi realmente um erro de avaliação da comissão técnica do Vasco, e aí foi um erro crasso, que foi o erro de achar que o Vasco realmente tinha condições de brigar lá na parte de cima da tabela, brigar, sei lá, por título, não sei o que eles esperavam, né? Porque esse tipo de comportamento é planejamento de time que quer ser campeão. Que é aquela estratégia de falar assim, não, esses jogos mais fracos contra adversários mais fracos, esses jogos aí são jogos que dá para poupar os jogadores ali, as peças principais do time que estiverem desgastadas, vamos deixar para poupar nesses jogos, porque com um time misto a gente consegue vencer, e guarda eles para os jogos decisivos, que são os jogos ali de líderes, né? Vamos dizer assim. Que é, repito, um pensamento, uma estratégia de time que quer brigar lá em cima. Time que quer brigar lá embaixo, na parte de baixo da tabela, ou quer fazer um campeonato tranquilo, que nem eu acho que deveria ser a pretensão do Vasco, tem que ter o pensamento contrário, amigo. Tem que ter o pensamento contrário. As minhas joias aqui, os destaques do time, é o Benítez, é o Cano, esses caras eu tenho que preservar justamente para esses jogos-chave. Os jogos contra os times mais fracos, que são os jogos que a gente não pode nem pensar em perder ponto. Os jogos contra as equipes lá de cima da tabela, nesses jogos, amigo, é claro, a gente vai jogar sempre tentando ganhar, sempre tentando conseguir o melhor resultado possível. Mas se tem que poupar o jogador em algum momento, são nesses jogos onde a gente sabe que o resultado é muito difícil de rolar, né? Então, insisto, né? Se o pensamento foi esse, se a estratégia foi essa, caramba, os caras estavam realmente muito fora da caixinha quando pensaram que isso poderia dar certo. E se não foi circunstancial, tentou esticar a corda com o Benítez ali, o máximo que deu, e acabou que ela foi estourar justamente no jogo contra o Atlético Goianiense, que a gente perdeu, depois no jogo contra o Curitiba. Se foi esse o caso, na terceira vez já dava para perceber que então o Benítez está desgastado e a gente tem que mudar um pouco aqui a nossa estratégia, né? Insisto, você tentou lá, esticou, tentou com o Benítez o tempo que deu, calhou de justamente num jogo onde o Vasco tinha a obrigação de vencer, como era o jogo contra o Atlético Goianiense em casa, calhou de justamente nesse jogo ele estourar, né? O departamento de fisiologia lá concluir que ele não poderia jogar, porque senão correria grandes riscos de lesão. Paciência, né? Veio a ordem do departamento médico, você poupa o jogador. E aí escala para o jogo seguinte, que foi o jogo contra o Botafogo, onde a gente conseguiu vencer 3-2. Aí vai ter o jogo seguinte, que é contra o Coxa. Aí, de novo, vão lá os fisiologistas e falam, nesse jogo não dá para escalar o Benítez. Não escala. E aí a gente joga essa partida e perde. Aí vai jogar contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Aí o Benítez joga de novo. Aí vai ter o jogo contra o Bragantino. Aí o Benítez não pode jogar de novo. Então, cara, nesse momento, no mínimo nesse momento aí, depois de... Tô dando aqui, bastante tempo para a comissão técnica perceber que, cara, não dá para escalar o Benítez em todo jogo. Não dá. E dá pra ver que se você escalar ele num jogo, ele vai ser desfalque pro jogo seguinte. E aí, a partir desse momento, pelo menos, no mínimo a partir desse momento, a comissão técnica tinha que ter feito a sua escolha ali. Então, a próxima partida vai ser contra o Atlético Mineiro, e depois vai ser contra o Bahia, e depois contra o Flamengo. Me parece claro que, nesse caso, tinha que preservar o Benítez para jogar contra o Bahia. Esse era o jogo que o Vasco tinha que se concentrar as forças para tentar ganhar uns pontinhos, né? Mas não foi nem contusão que tirou o Benítez do jogo contra o Bahia, foi porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, então pior ainda. Se ele estava pendurado, aí mesmo que você não podia botar ele no jogo contra o Galo, onde você sabia que eram grandes as chances dele tomar um amarelo, entendeu? Aí vai, perde ele pro jogo contra o Bahia, aí depois faz ele jogar contra o Flamengo, faz ele jogar contra o Internacional, e aí na partida contra o Corinthians, que, de novo, era a partida fundamental para ele estar presente, de novo, desfalque por contusão, né? E aí, meu medo agora é que isso se repita mais uma vez, e aí se force a barra, escale o Benítez para essa partida contra o Caracas, e aí, no domingo, na partida decisiva, que a gente tem contra o Goiás, ele seja desfalque de novo, porque sentiu a coxa, ou sei lá, o que pode acontecer, né? Então, assim, se eu pudesse escolher um jogador para poupar para essa partida, espero que o Ricardo Sapinto ele tenha essa consciência, pelo menos o Benítez,
ele deixa de fora da partida para descansar e para preservar ele para a partida contra o Goiás, que é a partida que vale essa semana. Agora, isso é mais fundamental para o Benítez, claro, porque é um jogador que é fundamental para essa equipe do Vasco, mas é o pensamento que eu reproduziria para o resto do elenco inteiro. E eu insisto, iria com os 11 reservas para essa partida aí, porque não é só a questão do desfalque no jogo contra o Goiás, né? Eu até estava brincando aí essa semana que, como o Cano já não vai poder jogar mesmo, porque está contundido ainda, se você poupa o Benítez também, você já não está jogando com o time titular, né? Porque são os dois jogadores ali que vêm fazendo a diferença, os outros 9 que entram em campo. Se não puderem entrar, a gente nem fica tão preocupado assim, né? Nem fica tão preocupado assim. Mas por que mesmo com esse pensamento, ainda assim eu escalaria 11 reservas? Por 2 motivos. O primeiro é deixar mais descansado o time que você está imaginando que vai entrar na partida contra o Goiás. Um pouco mais de descanso nesse calendário aí tão apertado, essa maratona de jogos que o Vasco está enfrentando, eu acho que nunca é demais. Então, um pouco de descanso é bom. E também ajuda na preparação, né? Porque por mais que a gente imagine que vá ter treino na quinta-feira depois do jogo, até porque o Vasco joga em casa e porque a gente tem visto aí que esse é o padrão nesses tempos de pandemia, com jogos um encavalado atrás do outro, os clubes têm optado por treinar no dia seguinte aos jogos de qualquer jeito. Mesmo que se faça isso, a gente sabe, né? A gente sabe que o treino, se você jogou na noite anterior, vai ser um, o treino, se você não jogou na noite anterior, vai ser outro. Então, eu insisto, botava ali uns reservas na partida contra o Caracas, para no dia seguinte, arrepiar para cima dos titulares. Não são 40 jogadores no elenco? Então, você consegue ali tirar os 15, 16 que jogaram na noite anterior e ainda fazer 2 times para bater ali um contra, treinar um esquema tático, sei lá, qualquer ideia do Sapinto, para preparar os jogadores para a partida que realmente é importante. Vou ficar batendo nessa tecla. O jogo contra o Goiás, um jogo que a gente não pode pensar em outro resultado que não a vitória. Pô, Felipe, mas como assim, cara? Você sabe como seria importante para essa torcida vascaína ganhar um título, como seria bacana ganhar a Copa Sul-Americana, e dá pra ver pelo sorteio aí que dá pra ganhar sim. O Vasco pegou uma chave fácil, a gente, pegou um time venezuelano aí, fácil de passar. O São Paulo caiu lá do outro lado da chave, parece que os times argentinos caíram lá do outro lado da chave também. A gente está com o caminho aberto aí pra final. A minha resposta é que pois é, cara. Pois é, perdemos a oportunidade. Perdemos a oportunidade aí no último mês. Eu fiz um vídeo quando a gente ia começar outubro, a pré-eleição, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, e eu comentava, eu falei assim, outubro vai definir. O nome da pré-eleição era Até Outubro Define. Porque eu comentava justamente isso, né? A gente já via que o calendário do Vasco nesse mês ia ser complicado, e eu comentava da importância de, apesar disso, o Vasco conseguir acumular alguns pontinhos para chegar nesse momento agora do calendário e tá tranquilo para encarar a Sul-Americana. Porque não dá. Não dá para você encarar a Sul-Americana, focar na Sul-Americana, achar que dá para levar a Sul-Americana em paralelo com o Campeonato Brasileiro, sendo que você está brigando para não cair. Não dá, cara, não dá. Esse discurso de, não, mas a Sul-Americana tem que ficar de olho na premiação da Sul-Americana para poder pagar os jogadores. Cara, é financeiro? É pelo lado financeiro que você quer olhar? Então, eu pergunto o seguinte, o que vai dar mais prejuízo pro Vasco? Não passar de fase na Sul-Americana ou cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Assim, só falando de dinheiro mesmo que deixa de entrar. Nem vou entrar no aspecto aí do branding, da marca, do machucado que vai causar na torcida. Nem precisa ir para esse aspecto aí mais profundo. Só na questão financeira mesmo. Quando que o Vasco vai deixar de ganhar? Então não dá, cara. Não dá. Enquanto não tiver ali bem seguro e bem tranquilo a situação no Campeonato Brasileiro, não dá. Não dá para pensar em outro campeonato. Infelizmente, essa é a dura verdade que a gente tem que encarar. Que nem eu já falei aqui antes, a gente já arriscou demais essa temporada com esse tipo de pensamento, de achar que dava para levar. A gente sabia que ia ser difícil de disputar 3 campeonatos ao mesmo tempo, né? E mesmo assim quis insistir, tentar passar na Copa do Brasil. Não, vamos tentar passar só nessa fase aqui para ganhar mais um dinheirinho. E aí já deu no que deu. Já deu no que deu. Então assim, a gente tentou. Quando eu falei lá em outubro da previsão, eu falei, cara, eu acho que a gente tinha que ter um aproveitamento aí perto dos 50% para chegar agora
na volta da Sul-Americana e realmente poder se concentrar nessa competição. 50%. Sabe quanto que a gente teve? 0%. Zero. A gente não conseguiu fazer um pontinho que seja nos 5 jogos que a gente disputou desde então. Se a gente tivesse conseguido vencer o Corinthians, que fosse, seria pouco ainda, seria 20% de aproveitamento, mas até daria para a gente ter aí um pouco mais de boa vontade e considerar realmente ali, dar um carinho melhor para a Sul-Americana, porque a situação já ficaria um pouco mais tranquila. Mas nem do Corinthians a gente venceu. E o Corinthians, cara, o time dos caras tá uma draga. Tá uma draga. Então, eu acho que agora o momento é de foco total no Campeonato Brasileiro, sabe? Não tô falando de desistir da Sul-Americana, não precisa largar da Sul-Americana. Mas eu acho que o foco todo tem que ser no Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente vai escalar os reservas vão entrar para jogar. Os reservas vão entrar para tentar construir um resultado. De repente consegue aí 1-0, 2-0, dependendo do resultado que for, dependendo do resultado que a gente conseguir lá em Goiânia no final de semana, até na semana seguinte, beleza, né? Pô, conseguimos aqui um resultado tranquilo contra o Caracas, está bem encaminhada a classificação, vencemos, sei lá, por 2-0, conseguimos vencer o Goiás também, demos um respiro no Campeonato Brasileiro, então tá bom, vamos lá com o time titular para Caracas, para Venezuela, para tentar arrancar essa classificação. Pode ser, mas na atual circunstância, a gente nem ganhou do Goiás ainda, nem sabe qual vai ser o resultado do jogo contra o Goiás. Vai arriscar? Eu não arriscaria. Eu sei que essa não é a decisão que a comissão técnica vai tomar, né? Mas é a decisão que eu tomaria. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui e vou escalar o time que eu acho que tinha que ir a campo e o time que eu acho que o Ricardo Sapinto vai escalar aí, segundo a informação aí dos setoristas do Vasco, né? E aí, antes de dar minha escalação aqui, ainda faço mais uma ressalva. Mais um ponto aqui positivo em escalar os 11 reservas nessa partida. A gente poderia, finalmente, testar opções que a torcida vem pedindo há muito tempo aí. Bota aí a molecada que a torcida quer ver, que acha que pode barrar os titulares. E dependendo de como eles se saírem, a gente tem uma opção. A gente tem a ganhar qualquer que seja o caminho aí que a partida tome. Porque se os reservas forem bem, o Sapinto ganha novas opções, a torcida aí confirma que as suas vontades podem funcionar. Se forem mal, aí pronto, também já acaba com isso, acaba com essa ideia de que o Lucão pode ser titular no lugar do Fernando Miguel, que, sei lá, o Lucas Santos merece um espaço nessa equipe, o Neto Borges merece barrar o Henrique. Então a gente pode testar isso. Acho que a gente só tem a ganhar nesse quesito também. Isso posto, quais seriam aí meus 11 titulares para essa partida contra o Caracas? No gol, o Lucão, né, que se enquadra nesse caso aí que eu falei, de dar uma oportunidade para um garoto que está todo mundo pedindo. A gente pode ver como é que ele vai se sair. Especula-se aí que o Vasco estaria atrás de um goleiro reserva para o Fernando Miguel. Para mim não faz nenhum sentido. Você vai trazer um goleiro para ser reserva do Fernando Miguel, ou para barrar o Fernando Miguel e botar o Fernando Miguel como reserva, e aí vai tirar ainda mais espaço do Lucão, sem nem testar o garoto. Para mim não faz nenhum sentido, então seria até uma boa oportunidade. Testa ele pelo menos aí, vê como é que ele sai contra o Caracas, antes de sair gastando dinheiro que não tem para trazer um goleiro para ser reserva ou disputar a posição com o Fernando Miguel. Na lateral direita, bota o Pikachu, dá mais uma chance aí pro Pikachu, né? Poderia botar o Carlinhos também. Eu vi gente especulando que o Sapinto tentaria botar o Carlinhos como lateral direito. Então faz o teste agora. Nesse jogo que não vale nada, vamos dizer assim, né? Ou que a gente não tem tanto a perder, é nesse jogo que tem que fazer esse tipo de teste. Dá uma chance pro Pikachu se recuperar, ou então testa o Carlinhos ali. E eu optaria pelo Pikachu porque, insisto, né? Acho que os jogadores que vão ser titulares lá no domingo têm que descansar para poder treinar no dia seguinte e para poder chegarem também com mais gás no jogo contra o Goiás. O restante da zaga, então, eu faria com o Marcelo Alves pela direita, outro teste que muita gente pede, né? O Marcelo Alves é aquele caso engraçado da bipolaridade da torcida do Vasco. Ele tem 4 jogos pelo Vasco. Aí jogou 2 jogos, a torcida, jogou o cara lá no alto. Caramba, esse Marcelo Alves, realmente ele pode ser uma solução para a zaga aí, entrou muito bem, tem potencial. Aí jogou 3 jogos assim, né? Aí o 4º jogo dele foi contra o Atlético Goianiense. Ele foi um pouco pior, o time inteiro foi.
pronto, já caiu um descrédito total, eu falei que não servia, como pode confiar em zagueiro que vem do Madureira, essa torcida iludida. Então, assim, um torcedor vascaíno também é uma montanha russa, né? Mas, enfim, pode ser mais uma possibilidade aí dele voltar, dar a volta por cima. E pode servir para mostrar se ele pode ser uma opção pela direita também, né? Porque o Ricardo tá emendando uma contusão na outra, o Miranda parece que já caiu em descrédito com parte da torcida. Então, seria uma oportunidade de testar aí o Marcelo Alves pela direita para fazer dupla com Castan, quem sabe? Castan, que seria o meu titular ali pelo lado esquerdo, porque ganhou o terceiro amarelo contra o Corinthians, está suspenso da partida contra o Goiás, então não é problema, né? Pode jogar essa partida sem grandes complicações. Na lateral esquerda, fechando aí a linha defensiva, Neto Borges, também é outro jogador que a torcida quer ver há muito tempo. A gente pode testar aí, né? Até porque fala-se que o esquema tático do Sapinto imagina laterais mais ofensivos, e aí, em termos de apoio no ataque, todo mundo concorda que o Neto Borges é mesmo melhor do que o Henrique. No meio campo, eu daria mais uma chance para o Bruno Gomes, garoto que tem potencial, andou fazendo umas partidas ruins aí, mas já entrou bem contra o Corinthians, então é mais uma chance aí do Sapinto observar ele. Do seu lado ali, como segundo volante, eu escalaria o Marcos Júnior. Marcos Júnior, que, pelo amor de Deus, né, não pode ser titular desse time, então teria mais uma oportunidade aí de jogar e de mostrar que pode ser útil como reserva, no máximo como reserva. E fechando aí a trinca de volantes, até por falta de opção, Felipe Bastos, né? Felipe Bastos, que mal ou bem tem ali a bola parada, quando joga um pouco mais para frente, se pegar um adversário um pouco mais forte na marcação, se tiver um pouco de espaço, pode se criar, e aí de repente poderia até fazer o gol da vitória do Vasco aí, e poderia até manter o Vasco vivo na competição, mesmo entrando com o time reserva. Finalmente, fechando o meio campo, eu escalaria Lucas Santos, que é outro jogador que a torcida vem pedindo. Entrou mal contra o Corinthians, né? Mas entrou ali pela ponta esquerda. Tem gente que defende que é melhor jogar centralizado, que nem se destacou no Sub-20. Então, dava uma chance para jogar mais centralizado ali, jogar como 10 da equipe nessa partida contra o Caracas. Na frente, fechando o ataque, eu botaria o Vinícius, jogando como aquele atacante de lado de campo, cai pela esquerda, cai pela direita, com liberdade para flutuar ali na frente. Pensei no Vinícius, mas se quisesse escalar o Guilherme Paredes, para mim estava bom também, né? O importante é não botar nenhum titular. A única exceção que eu abriria seria mesmo para o centroavante. Aí eu acho que dá para botar o Ribamar, que pode vir a ser titular no domingo, caso o Cano não se recupere. Mas o Ribamar, uma das qualidades dele é que o cara é um touro, né? O cara tem um físico ali inacreditável. Então, ele poderia ser titular nessa partida e ainda está em condições de treinar no dia seguinte e ser titular do jogo contra o Goiás, caso o Cano não se recupere a tempo, né? Mas também, se quiser testar possibilidades, que nem a gente está falando aqui, Thiago Reis no lugar do Ribamar também não me incomodaria, não. Também não me incomodaria. Mas, enfim, essa é a escalação que eu imaginei, né? Essa é a escalação que eu faria. E essa escalação está longe de ser possível de acontecer, pelo que os setoristas aí estão falando da semana do Vasco. A tendência é que o Ricardo Sapinto escale um time mais próximo do titular mesmo, o que também pode ter seu sentido, né? Vamos lá, vamos dar esse braço a torcer, também pode ter seu sentido. Mesmo pensando aí que nem eu, focando mais no Campeonato Brasileiro, o Sapinto, a estratégia que ele pode querer usar, pode ser escalar o time mais próximo do titular aí, para já dar entrosamento, para já ir testando as suas ideias, para já ver se funciona, né? Para ver se o time está pegando. Pode ser também, né? Encarar aí esse jogo contra o Caracas, além de uma partida pela Copa Sul-Americana, como um grande amistoso preparatório para o jogo contra o Goiás. É uma maneira de encarar o jogo também. Não seria a minha linha, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade que a gente tem que aceitar. Então vamos dar aí a escalação provável, né, do Vasco para essa partida. Aí já é a escolha do Sapinto. No gol, Fernando Miguel. Na lateral direita, Caio Tenório. E aí vocês podem reparar, a gente está com a numeração da Sul-Americana, né? Um pouco diferente da numeração do resto da temporada. Ricardo Graça está liberado, pode voltar. Eu, particularmente, pela questão física mesmo, pouparia ele. Ele e o Juninho, que é outro jogador aí também que está liberado pela comissão técnica, eu guardaria os dois para o jogo contra o Goiás, mas ele pode aparecer como titular, senão o Miranda pode ser o jogador ali pelo lado direito. Leandro Castan, esse aí vai ser titular, com certeza. E fechando a linha defensiva, Neto Borges tem chance de ser aproveitado também, porque realmente, né, se que nem eu comentei, o Sapinto pensa em laterais mais ofensivos, laterais que vão para a linha de fundo e fazem um cruzamento. Realmente, tanto Caio Tenório pela direita,
quanto o Neto Borges pela esquerda fazem mais sentido. Mas também, se o Henrique aparecer aí pela esquerda ainda, não vou me surpreender. No meu campo, o Andrei deve ser nosso primeiro volante, né? O Leonardo Gil aí, o El Colo, deve ser o nosso segundo volante. Fez uma partida muito boa contra o Corinthians. Espero que confirme a boa impressão da estreia nessa partida contra o Caracas. Pela direita, Carlinhos, que também foi bem contra o Corinthians, foi um dos destaques. Conhece o trabalho do Sapinto, Sapinto conhece as qualidades do Carlinhos. Deve ser nosso meio campo ali um pouco mais avançado, caindo pela direita. Caindo pela esquerda, aí fica a dúvida, né? Vou botar aqui o Benítez como titular, mas eu espero muito que o Sapinto me surpreenda aí, né, nessa partida e não escale o Benítez. Deixa o Benítez pro Goiás. Pelo menos isso, Sapinto. Bota o Juninho. Prefiro até que bote o Juninho aí, com risco de se machucar de novo, do que botar o Benítez e a gente correr o risco de perder ele para a partida contra o Goiás. Na frente, a gente deve ter o Thales também, jogando que nem jogou contra o Corinthians, mais solto, com mais liberdade para cair pela esquerda, cair pela direita, centralizar. Acho que é onde ele pode render mais, né? O Sapinto também deu uma entrevista aí essa semana para um canal português, falando que confia muito no Thales, que ele precisa aprender mais ver o jogo taticamente. Espero que o Sapinto consiga ensinar isso rápido para ele. A gente precisa rapidamente do Thales voltando a mostrar todo o seu potencial. E fechando aí o nosso ataque, né? Lucas Ribamar, com o cano machucado, está vetado pelo departamento médico. Lucas Ribamar deve ser o nosso titular. E o Ribamar que fez uma boa partida contra o Corinthians também. A gente tem que admitir, fez um golaço, quase ia fazendo outro, né? Botou a bola na trave. Fez uma boa partida, galera. Fez uma boa partida. Vamos torcer para ele repetir isso aí contra o Caracas, já que a gente está indo com o time titular, né? Que pelo menos a gente consiga aí o resultado, até para a equipe vir com moral. E até para o Ricardo Sapinto mesmo, né? Também começar a ganhar moral com a torcida e com o grupo, porque os créditos dele ainda estão altos, ninguém é maluco de, com uma partida ali no comando, já começar a buzinar para cima do Sapinto, mas a gente sabe, né, já comentamos aqui como a torcida ela oscila rápido. Então, de repente, 2 derrotas consecutivas, né, contra o Caracas, que ninguém vai respeitar porque é um time venezuelano, em São Januário, de repente a coisa já começa a azedar, né? Então é bom o Ricardo Sapinto já começar aí a mostrar serviço, né? Eu quero ver também essa evolução na parte tática, na parte da entrega. Vamos ver se agora que ele já teve uma semaninha mais ou menos para trabalhar, a gente consegue ver mais o dedo do treinador na equipe. Isso é uma coisa também que pode tranquilizar a gente, pensando lá na partida de domingo, que, vou falar mais uma vez, vou ser realmente insistente com isso aí. É a partida que vale. Então é isso, né, galera? É isso aí. Vamos ver quais são as possibilidades. Esqueci mais uma vez de pedir a opinião dos meus conselheiros. Desculpa aí. Vamos fazer isso aí. Já manda, galera. Ó, já tô falando aqui publicamente. Já manda o palpite de vocês pro jogo contra o Goiás, que é o jogo que vale. Todos os 4 conselheiros que acertaram ali a derrota pro Internacional, mais o Digão Salles, que foi quem acertou aí sozinho a derrota pro Corinthians. Pois é. Enquanto isso, eu vou dar o meu palpitezinho aqui, modesto. Acho que a gente vence por 1-0. Tranquilo, 1-0 tranquilo ali. Gol de Lucas Ribamar, justamente, né? E aí a gente já foca para a partida contra o Goiás. Já falei que a partida mais importante é contra o Goiás? Não sei. A partida mais importante da semana é a partida contra o Goiás. Beleza? Nem por isso a gente vai deixar de assistir essa partida, nem por isso a gente vai deixar de torcer pro Vasco sair com uma vitória, até porque a vitória hoje ajuda também, né, a levantar a moral aí para a partida que vale. E, portanto, se tudo der certo e nada der errado, assim que o jogo acabar, a gente volta aqui com mais um vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.